Oiê, tudo bem? Sei que não sou muito de aparecer por aqui, mas hoje me senti na obrigação de passar por aqui para dar um recadinho. Eu quero que os culpados sejam condenados e fiquem presos. E eu gostaria, sim, que a Sabrina também, porque ontem ela lançou uma nota falando que é mentira as investigações e que não aconteceu. Então eu gostaria que ela provasse que não é o Ivan no vídeo na casa dela e que não é ela que ali recebe ele. E que ela falasse o que está sendo, o que não é verdade nessa investigação. Um depoimento forte, o de uma mãe que perdeu o filho. A pessoa que ela se passou lá para mim era uma pessoa boa. Então eu não quero acreditar que ela participou disso tudo. Dona Vera é a mãe do empresário Ivan Michel Bonotto, de 35 anos. No dia que foi assassinado, Ivan recebeu uma ligação do amigo, Gabriel Taca. Gabriel chamou Ivan para ir ao bar dele para tomar uns drinks e relaxar. Só que lá, Ivan foi atacado por Danilo Guimarães, depois de uma suposta briga de bar. Investigações apontam que, ao ver o amigo no chão, Gabriel conversou por 1 minuto e 42 segundos com Danilo e demorou mais 11 minutos para chamar uma ambulância do SAMU, o que chamou a atenção da polícia. Nós levantamos também que a alegação de que ele havia chamado a polícia e os bombeiros é falsa. A gente pegou os extratos, não houve ligação nenhuma. Dias antes do crime, Ivan esteve com a médica ginecologista Sabrina Yara de Mello, de 39 anos, esposa de Gabriel. Nas imagens, um jogo de sedução. Sabrina, vestida apenas com um baby doll, beija o pescoço de Ivan. Os dois se beijam. Vão para dentro de casa, onde ficam por 40 minutos. Se beijam mais uma vez e antes de ir embora, Ivan acena para a câmera. Não sei por que ele fez aquele aceno, porque ele sabia que o Gabriel não tinha acesso às imagens. Porque o Gabriel não tinha acesso às imagens da câmera. E para mim foi um choque ver ele no dia 9 de março entrando na casa dela e ela esperando ele de baby doll. Para mim isso foi um choque muito grande. A polícia teve acesso a essas imagens por meio da própria Dona Vera. Ela desconfiou da versão apresentada para a morte do filho depois de ver esse outro vídeo em que o homem que deu os golpes de faca aparece. Não Dubai. Se você tiver dinheiro, você mata os outros. Aqui os caras que tem dinheiro, os caras que sorriem, os caras matam os outros. Por exemplo, você tem R$1 milhão. Você pega um milhão de reais, tu pega, coloca e mata o pobre. Quando eu vi o vídeo do Danilo, que falou que sorriso é igual Dubai, e quem tem 1 milhão manda matar, eu já deduzi ali que alguém tinha mandado matar o meu filho. Com Ivan ainda internado no hospital, Vera comentou com o outro filho a relação de Sabrina com Ivan. Na primeira semana que eu estava já em Sorriso, eu já percebi que o meu filho era amante dela, pela conversa que eu tinha com ela, de mulher para mulher. E daí, quando eu falei pro meu filho Regis que eu deduzia que o Ivan fosse amante, ele falou: mãe, então eu vou tentar ver se eu arranco alguma coisa dela. E ele conseguiu. Foi a própria Sabrina que enviou o vídeo da garagem pro irmão. Ela começou a se abrir com o meu filho, e onde que ela falou que amava o Ivan e falou que ela quis mandar o vídeo para ter uma prova do amor dela. E daí, nesse mesmo momento, o Regis, meu filho, mandou esse vídeo para mim. E ela, no mesmo dia, ela ainda apagou o vídeo da conversa com o Regis, porque eu acho que ela se arrependeu de mandar. Daí apagou para todos, né? E eu fiquei com esse vídeo, eu não falei para ninguém. Porque eu tinha a convicção que o meu filho ia sair vivo do hospital. A Dona Vera entregou as imagens para a polícia e todo esse quebra-cabeça foi montado. A mãe de Ivan questiona agora a reação da médica Sabrina em todo esse caso. Em uma nota publicada nas redes sociais, a ginecologista diz que foi caluniada, que nunca teve um caso com Ivan, a vítima, e que não cometeu nenhum crime. Segundo ela, as acusações contra o nome dela não têm nenhum fundamento. Na mesma nota, Sabrina diz que está indignada com a maneira como foi envolvida na história e classifica a repercussão como ignorante da realidade dos fatos. Só que, além do vídeo em que aparece beijando Ivan, Sabrina esteve no hospital apenas 4 minutos depois de Ivan chegar esfaqueado. Ela pegou o celular da vítima e apagou fotos, vídeos e mensagens. Fato esse confirmado para a mãe do rapaz. Ela estava com os pertences pessoais do Ivan.
E quando ela foi falar comigo, ela falou, a gente apagou, deletou muita coisa do celular do Ivan para não complicar ele. E naquele momento ali, eu não entendi o que era não complicar o Ivan. Ela disse, e daí a gente só deixou um vídeo para a senhora ver, que a gente deduz que é o cara que esfaqueou o Ivan. Eu falei, deixa eu ver então. Eu peguei o celular do meu filho, ali no consultório dela, e olhei o vídeo, que era o vídeo do Danilo, falando aquela história de Sorriso e Dubai. E ela disse que não seria bom entregar para a polícia, e que se eu fosse na polícia, era para falar que não tinha sido o Ivan que tinha gravado. Eu perguntei para ela o que ela tinha apagado. Ela disse assim, ela disse, eu não podia falar na frente do Gabriel, mas era muita coisa minha e do Ivan. Dona Vera também contou como o filho conheceu Sabrina e Gabriel. O Ivan morava na casa dos pais da doutora Sabrina, em Itapurá. Fazia 2 anos e meio que ele morava lá. E o Ivan conheceu a Sabrina através disso. E a Sabrina também frequentava, às vezes, a casa do Ivan, de usar piscina, mas já junto com o Gabriel. Ela, então, namorava com o Gabriel. Então, eles tinham essa relação de amizade, de ir em festa, de essas festas country, essas festas de show sertanejo. Com todas essas informações em mãos, a Polícia Civil do Mato Grosso armou a Operação Inimigo Íntimo para encontrar os suspeitos. Danilo, suposto assassino contratado, e Gabriel, marido traído, foram presos. Também foram cumpridos outros 3 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. E a defesa de Gabriel já falou que vai recorrer. Entendemos que ele possui residência fixa, foi à delegacia quando chamado, né? Proprietário de estabelecimento comercial na cidade. Entendemos que não praticou ele nenhum ato que obstasse o prosseguimento da investigação. Né? Ou seja, a fraude processual, se existiu, foi por parte da médica e não por parte do nosso cliente. Então entendemos que essa prisão em relação a ele é desnecessária. Dona Vera não tem dúvidas que o filho foi vítima de uma emboscada. E eu quero ter paz sabendo que foi feita justiça pelo meu filho, porque ele não era um bêbado de bar e ele não brigou. Ele não brigou. As imagens mostram que ele foi atacado pelas costas mesmo, e o Gabriel estava do lado quando isso aconteceu. A polícia ainda vai ter muito trabalho. O depoimento dessa senhora deixa as coisas mais claras. A família da médica tem mais dinheiro, porque a mãe dessa médica, ela tinha uma casa que ela alugou para o Ivan, era uma casa com piscina, Ivan é um empresário, e aí eles fizeram uma amizade, acabaram se conhecendo. Esse Ivan é que convidou a médica e o Gabriel para irem até a casa dele. Ô Sabrina, então aluguei a casa da tua mãe, vamos lá, aquela piscina bacana e tal. E aquelas imagens que nós temos deles 3 numa piscina na casa do Ivan, que ele alugou, da mãe dessa médica. Essa casa aqui também da família, né? Essa casa pertencia à mãe da médica e a Sabrina e a médica. E aí, é isso que justifica o fato do Gabriel não ter as senhas das câmeras de segurança, porque a casa não era dele. Ele, inclusive, Lombardi, foi morar recentemente na casa da Sabrina, era um namoro meio novo. Só que como a mãe do Ivan, o Moto, está garantindo que o Gabriel não tinha essas imagens, então provavelmente ele ficou sabendo da traição de um outro jeito. Não foi por causa dessa câmera aqui. Ele deve ter descoberto que Sorriso não é uma cidade grande, é uma cidade pequena lá no Mato Grosso. Aí você fica entrando na casa de alguém, todo mundo percebe, né? O cara entrou, ficou lá mais de 40 minutos, depois saiu. Você acha que o vizinho da frente não viu? Claro. O pessoal começa a comentar, começa a virar história na cidade. Apesar de que eles eram amigos, né? Agora, o advogado disse que o paciente dele, o cliente dele, não tem nada. Não tem nada, só mandou matar o amigo, mais nada. Né? Pode responder em liberdade. Você mandou matar o outro. E a polícia prendeu os 2. Uhum. Agora, essas imagens... a médica tá, porque a médica, você vê que ela tá à vontade. É uma coisa que acho que já tinha acontecido outras vezes.
Sim, com certeza. Por isso que Rolou ela mandou alguma coisa entre eles. Mandou apagar. O Gabriel aqui, o rapaz, ele foi morar há pouco tempo com a médica, ele ficou apaixonado, e ele é 20 anos mais novo do que ela. Ela tem 40 e poucos, ele tem 20 e poucos. Eles estavam apaixonados. Mas a médica, ela, insaciável, queria mais. Entendeu? Aí, doutora Sabrina, se ela quiser falar com a gente, eu estou abrindo espaço aqui, porque eu sei que você mandou uma nota dizendo que você... Parece que o seu advogado escreveu, né? Porque não é um palavreado de um médico e tal. A gente conhece quando é o advogado que escreve. Alguns mais profissionais conseguem fazer de um jeito que pareça que é o cliente que está falando. Mas na nota que a senhora lançou, a impressão que nós temos é que o advogado escreveu lá as palavras usadas, o jeito que é construída a narrativa. E a senhora diz que é uma calúnia dizer que a senhora tem um caso extraconjugal. Bom, essas imagens aqui... elas são reais, são verdadeiras. Então isso aqui é uma traição, tá? Ninguém te caluniou. Outra coisa, a senhora também deu um depoimento à polícia dizendo que você apagou aquelas provas do aparelho do Ivan, do seu amante, porque você não queria que o caso que você tem com ele fosse descoberto. Então, pro delegado, você confessou que existe um caso extraconjugal. Você quer conversar comigo? Eu estou abrindo espaço para você, doutora Sabrina. O delegado já conversou com o Balanço Geral e disse que não te investiga pela morte do teu amante, mas que investiga você por ter destruído as provas que estavam no celular. Fraude processual. Exatamente. Por isso você vai ser investigado. Exatamente. Agora, essa senhora, hein, ela foi muito inteligente. Ela preservou, porque ela falou, a Sabrina falou, apaga tudo, eu só tô te mandando pra mostrar o amor que eu tinha pelo teu filho. E ela guardou, né? E para você de casa entender, bom que você tocou nesse ponto, Lombardi, essas imagens aqui, a polícia só conseguiu acesso, na verdade, porque a mãe do Ivan, do amante morto, ela foi até a delegacia e disse o seguinte: olha, seu delegado, eu tenho que te contar um negócio aqui importante que talvez o senhor não sabia. O senhor está investigando, né, o assassinato do Ivan? Tô, é o meu filho. Quero te falar o seguinte, olha só o que aconteceu, seu delegado. Quando o meu filho foi morto, dentro daquele bar, que é do Gabriel, marido da doutora Sabrina, eu achei estranho, sabe por quê? Na hora eu achei estranho. Porque ele foi morto dentro de um bar que eu já desconfiava do meu filho. A gente entende, a gente sabe como as coisas são, né? Eu já desconfiava que o meu filho estava ficando com a doutora Sabrina. Eu até falei pro meu filho, ele disse que não, mas mãe conhece quando o filho está mentindo. E aí, veja bem, como eu desconfiava que eles tinham um caso, eu pedi pro meu outro filho conversar com a doutora Sabrina. E aí a doutora Sabrina, ela desabou, ela falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu realmente também estou muito triste porque eu gostava do seu irmão. Inclusive nós tínhamos um caso. E a Sabrina, naquele momento que ela estava abalada emocionalmente, ela mandou esse vídeo pro meu filho. E a mãe falou que segurou o vídeo, achando que o filho ia sair com vida. E com a morte do filho, ela falou no delegado, falou, ó, tá aqui, ó. Que história, isso é uma história e é um enredo de filme. Dá um filme, dá um livro. Aí a doutora Sabrina depois ela deve ter pensado, meu Deus, que besteira que eu fiz, eu fui confessar que eu era amante. Aí ela vai e deleta o vídeo que ela tinha mandado pro irmão do amante morto. Só que aí o irmão já tinha mandado pra mãe, já tinha salvado. E essa história toda ficou sendo conhecida no Brasil inteiro. Eu lá no Mato Grosso, né, fui para Sorriso. E quando eu tive acesso ao celular do meu filho, no consultório da doutora Sabrina, no dia 24, às 14 horas da tarde, ela foi me entregar o celular e ela falou para mim, a gente precisou apagar muitas coisas do celular do Ivan para não complicar para ele. E ali naquele momento eu não entendi porque, né, que ia complicar alguma coisa para o meu filho. Ela falou, tem um vídeo aqui que a gente também acha melhor apagar, mas a gente queria mostrar para você, que a gente deduz que é o cara que esfaqueou ele. Daí, nisso, eu vi que era o vídeo do Danilo, falando que Sorriso era igual Dubai, que quem tem 1 milhão manda matar. E nesse mesmo momento, eu mandei esse vídeo do WhatsApp do Ivan, que eu estava com o celular do Ivan, para o meu WhatsApp. E daí eu fui no WhatsApp do Ivan e apaguei para o Ivan, no caso, para ficar salvo só no meu WhatsApp. Porque eu tinha medo que alguém apagava e eu queria mostrar. Eu tinha certeza que o meu filho ia sair vivo dessa, né? Eu queria mostrar a pessoa que tinha feito aquilo com ele. E daí, depois que eu saí do consultório da doutora Sabrina, eu fui diretamente levar o vídeo para a polícia. Levei o vídeo para a polícia, e daí voltei lá onde eu estava hospedada, que um amigo do Ivan me pegou no aeroporto e me hospedou na casa dele.
E daí eu mandei mensagem pro meu filho Regis, aqui de Curitiba, e falei: meu filho, alguém mandou matar o teu irmão. Daí meu filho falou: mãe, de onde que a mãe tirou isso? E daí eu falei: eu tenho um vídeo que o teu irmão gravou do cara. O cara falou que quem tem dinheiro manda matar. E daí mandei esse vídeo pro Regis, pro meu filho aqui. E foi passando os dias, né? Eu naquela ida e vinda para o hospital, tendo contato com a doutora Sabrina, conversando, ela sempre perguntando como que eu estava. E durante as conversas, assim, eu fui percebendo que ela não tinha um amor de amigo pelo meu filho, e sim de mulher. E daí, no 5º dia que eu estava lá, eu falei pro Regis: meu filho, eu acho que o teu irmão tem um caso com a doutora Sabrina. E daí o Regis achou uma loucura, de onde que eu tinha tirado isso. Daí eu falei: pelas conversas que eu tô tendo com ela. Daí o Regis falou assim: mãe, eu vou tentar para ver se eu arranco alguma coisa dela. E o Regis começou a conversar com ela, perguntando como que era a vida do irmão dele lá no Mato Grosso e tal. E ela foi falando e foi se abrindo. E falou que amava o Ivan e que ela tinha um vídeo que ela ia mandar para o Regis para provar que ela amava o Ivan. E ela mandou o vídeo para o Regis. E nesse mesmo momento, o Regis já mandou o vídeo para mim, que é esse vídeo da casa dela. E daí ela se arrependeu de ter mandado o vídeo para o Regis e apagou no celular dela, na conversa do WhatsApp, que apagou para todos, ali que o Regis não teve mais acesso ao vídeo. Mas eu tinha o vídeo comigo e ali eu tive a certeza. Dona Vera. E o Regis falou: mãe, as tuas dúvidas é verdade. E a senhora... Mas eu guardei aquele vídeo comigo, não falei nada para ninguém, porque eu queria confrontar o meu filho quando ele acordasse. Né? Que ele sempre me falou que ele nunca ia se envolver com mulher comprometida. E não foi o que aconteceu. E daí foi passando os dias. Daí, no final de semana, no dia 4, 5 de abril, o Ivan foi transferido para o hospital regional. E nesse final de semana, a doutora Sabrina estava trabalhando em Itapurá. Dona Vera. E no domingo, quando eu fui visitar o meu filho lá no hospital, ele já estava acordando, mas um pouco sonolento. Na segunda-feira, ele estava sem nada de sedação, ele não estava mais sedado. E aquilo foi uma alegria muito grande para mim, muito grande. Ele chorou o tempo inteiro, os funcionários dele vieram fazer visita para ele, ele chorou muito com os funcionários, ele tentava falar, mas como ele estava com a tráqueo, não saía a voz dele. E daí não teve como a gente saber o que ele queria falar para a gente. Posso continuar? Pode continuar. Eu ia perguntar justamente isso para a senhora. Causou estranheza ele ter falecido dias depois dessa melhora que surpreendeu a todos? Todo mundo viu que ele estava bem, mas de repente vem a informação da morte dele. Pois é. Então, na segunda-feira ele teve essa melhora. Ele teve essa melhora muito grande. E ele entendia tudo que eu falava. Eu pedia para ele mexer a perna, o braço ele mexia. Eu pedi para ele abrir a boca para eu fazer a limpeza na boca dele, higienizar a boca dele. Ele fez isso e ele chorava muito. Eu falei da família, falei do irmão, da sobrinha, falei de Deus para ele. Quando eu tocava no nome da Sabrina, daí ele trancava a cara. Ele trancava a cara e ele fazia com a cabeça assim, que não. Porque a Sabrina tinha me falado no domingo à noite, mandou um áudio para mim e falou assim: o teu filho não quer me ver. O teu filho não quer me ver. Que ela tinha ido domingo à noite, depois que ela chegou de Itapurá, ver ele. Dona Vera. Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora acredita que ela estava apaixonada por ele e ela estava prestes a jogar o casamento dela fora pelo Ivan? A senhora acredita que eles iam ficar juntos? Eu não acredito nisso. Não. Não acredito que ali ia ter uma união estável. Por quê?
Quando eu estava em Itapurá, lá em Sorriso, eu fiquei 22 dias lá. E eu ouvi muita coisa dela. Só que eu nunca falei para ninguém. O relacionamento dela anterior. O relacionamento dela anterior foi praticamente... terminou dessa forma. Com traição também. Então eu não acredito pelo meu filho. Meu filho sempre me falava: mãe, eu não quero ninguém morando comigo. Eu não quero ninguém me cobrando se eu vou ali na esquina comprar uma cerveja e a mulher perguntar onde que eu vou. Eu não acredito por ele. Ele não iria ficar com ela. Ele não iria ter um relacionamento para morar junto. Dona Vera, deixa eu aproveitar essa fala da senhora para te fazer a seguinte pergunta. Quem era o Ivan? Ele me parece que era uma figura muito divertida, engraçada, porque naquele vídeo que a gente viu, ele faz brincadeiras ali, ele faz um jogo de sedução e ele está de bermuda e botas. Muita gente até começou a chamá-lo na internet de o gato de botas. As pessoas lamentaram a morte dele e entenderam que se tratava de uma figura, de uma pessoa engraçada, divertida. Quem é o Ivan? Conta pra gente um pouquinho. O que ele fazia? Você disse que ele tinha funcionários. Ele trabalhava com o quê? Quem é o Ivan? O Ivan, a gente sempre... quando ele nasceu e quando ele cresceu, a gente sempre morou no sítio, a gente sempre foi pessoas humildes. O Ivan sempre foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa que não tinha tristeza com ele, é uma pessoa que começou a trabalhar muito cedo. Quando me divorciei do pai dele, há quase 20 anos atrás, ele que me ajudava a manter a casa, trabalhando. O Ivan era uma pessoa incrível, um filho amoroso, um filho dedicado. Daí, quando ele fez 18 anos, ele foi para o Mato Grosso. Ele falou: mãe, agora eu vou embora. E ele foi para o Mato Grosso e ele morou 18 anos no Mato Grosso. E ele sempre foi um homem de um coração gigante, de um coração grande, um coração humilde. Ele era brincalhão, ele fazia brincadeira com qualquer coisa. Aquele ato dele ali na câmara, aquilo ali foi uma brincadeira. Eu, por conhecer ele, foi uma brincadeira dele, porque ele sempre foi assim, brincalhão. Ele morava sozinho, ele não tinha filhos, ele não tinha esposa. Não estou aqui elogiando ele no ato dele ali, ter um envolvimento com a Sabrina, porque isso eu não aprovo, mas eu estou aqui para falar do homem fora desse caso, que ele era um homem maravilhoso. Ele trabalhava, ele era mecânico dessas máquinas de algodão, essas máquinas grandes, computadorizadas. Ele tinha os funcionários dele, ele estava assim, bem estabilizado na vida, estava realizando os sonhos dele. E o que me chama a atenção também, que na semana do acontecido, ele falou: mãe, sábado eu vou para Sorriso, porque ele sempre foi de me falar tudo da vida dele. E ele não me falou do envolvimento dele com a Sabrina, naquele dia 9 de março que ele foi na casa dela. Ele não me falou, porque ele sabia que eu não ia aceitar isso aí. E ele falou: mãe, sábado estou indo para Sorriso, vai ter um evento lá e eu estou indo para lá. E daí a minha pergunta, eu fico me questionando: por que ele foi sexta? Por que ele foi sexta? Alguém atraiu ele na sexta-feira? Porque não era para ele ter ido na sexta. Até o funcionário dele me falou. Não era para ele ter ido na sexta-feira, dona Vera. E ele, de alguma forma, o funcionário dele me falou que trabalhou até meio-dia e falou: cara, eu tô indo, e foi. E foi, não teve quem segurou ele. Até eu tenho vídeo dele no dia lá que ele foi, lá na sexta-feira à tarde, lá onde que ia ter o evento no sábado.
Ele foi lá, fez uma manobra com a caminhonete. Eu nem sei informar que evento que ia ter no sábado, mas eu acho que era referente à caminhonete, alguma coisa assim. Uhum. E eu fico me questionando, por quê? Por que ele foi na sexta? Deixa eu aproveitar para fazer mais uma pergunta. O Roberto Guastelli, o nosso comentarista, acaba de trazer uma informação que teve audiência de custódia e o Gabriel vai permanecer preso. O Danilo... glória a Deus! Também... A senhora não tinha essa informação ainda? Não. Então, o Roberto Guastelli trouxe a informação, ele vai permanecer preso. O que a senhora espera que aconteça agora? Eu espero que os culpados fiquem presos, que eles paguem pelo crime que eles cometeram. O Danilo, o Gabriel, e eu não sei do envolvimento da Sabrina, mas por mentira, por apagar as coisas do celular, por fraude processual, e porque houve muita mentira. Porque o Gabriel falou que não conhecia o meu filho. O Gabriel vivia na casa do meu filho, fazendo churrasco, tomando banho de piscina. Tem foto deles desde 2023. Como que não conhecia? Para falar que era uma briga de bar, daí para deixar ele lá sangrando por mais de 11 minutos, porque ele queria que ele morresse ali na conveniência. E o Ivan não morreu. O Ivan precisou tomar 7 bolsas de sangue, porque ele perdeu muito sangue, porque ele ficou muito tempo. Entre o acontecido e até chegar no hospital, praticamente, quase deu 20 minutos ele sangrando. Porque o hospital fica a 3, 4 quadras da onde aconteceu o crime. Uhum. É muito perto. A esposa e o amigo aparecem se beijando por 2 vezes e depois entram na residência. Cerca de meia hora depois, os dois saem. Mais beijos e ainda um aceno do então amigo para as câmeras. Revoltado com o flagrante, Gabriel armou um plano para matar Ivan. Ele contratou Daniel, um matador de aluguel, e simulou uma briga de bar para atacar com uma faca o homem que considerava como amigo e que estava se relacionando com a esposa dele. Com medo da exposição e do que teria no celular do amante, Sabrina, como médica, teve acesso ao hospital onde Ivan foi levado. Ela aparece mexendo no celular de Ivan enquanto ele recebe atendimento. A polícia acredita que foi neste momento que a esposa apagou mensagens íntimas que provavam a traição. Aprofundando as investigações, nós identificamos que essa esposa era uma médica e que ela usou da condição dela de médica para adentrar o centro cirúrgico no momento que a vítima foi socorrida, para pegar o celular da vítima e destruir todas as provas que nele existiam. Ivan chegou a ficar alguns dias internado depois do ataque, mas não resistiu. Daniel, o assassino contratado, e Gabriel, o mandante do crime, foram presos.